gente. O 16 de agosto chegou, aliás. Grebe, antes da gente falar dos protestos do 16 de agosto, tem um fato que aconteceu nessa semana também bastante impactante e grave, né? Que foram as declarações do presidente da CUT. Nós temos um vídeo, antes até de... não precisa nem anunciar. Vamos acompanhar o que ele disse. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Teremos um em milhões, porque não vai ter golpe. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Greve. Silvio, essa fala é grotesca. Armas na mão. Entrincheirados com armas na mão. No dia seguinte, o sujeito fez um recuo. Enquadraram. Vou te falar até mais. Foi no mesmo dia, já à no noite. Mesmo dia, já tomou desculpe, exatamente, você tem razão. O cara levou uma enquadrada, certo? E essa ideia, esse vocabulário, a burguesia será, nós não deixaremos a burguesia dar o golpe. É uma visão deturpada do que é o país hoje, é uma mentalidade construída num século que já é o passado. E gravíssima essa menção, a ida para as ruas. Uma ameaça, né? É uma ameaça, uma ameaça clara. Uma ameaça, e só com um parêntese que eu faria, Grebe, que é o seguinte, você vê que ele mesmo cita na fala dele o exército. Onde é que começou isso? Começou quando o ex-presidente Lula chamou de o exército do Stedley, referindo-se ao MST, né, como sua linha de defesa, como o exército que impediria que algo acontecesse, que o governo eventualmente caísse, né? Pois é, Silvio, quando você fala de exército, quando você fala de ir pra rua com armas na mão e ficar entrincheirado, isso é golpismo. Isso é você dizer que você não vai aceitar, porque até agora, tudo que está acontecendo no país está acontecendo dentro daquilo que são as regras do jogo. Ninguém está falando em nada que fuja a isso. As contas da Dilma estão em julgamento no TCU. Vê lá, os políticos estão operando. Às vezes vai mais para o lado dela, às vezes eles têm vitórias. O TSE está julgando as contas da campanha. Isso, Fux pediu vista, julgou para frente uma penalização, a abertura de uma investigação, que talvez nem aconteça. Certo? O Eduardo Cunha, que estava ali todo empoderado até 2 semanas atrás, agora a força dele está em refluxo. Ele foi atingido pela Lava Jato. O Renan subiu e o Cunha caiu. Tudo isso está dentro do jogo. Jogo democrático. Jogo democrático. As investigações da Lava Jato estão acontecendo. Atingem alguns. O Renan, que se achava ali à beira da guilhotina, de repente, ressurge empoderado. Então, tudo está acontecendo de acordo com as instituições. Os únicos que estão falando em coisas que podem ser consideradas golpistas são estes sujeitos que falam em exército, em luta nas ruas, em armas, em trincheira, certo? Entre os sujeitos, infelizmente, temos um ex-presidente da República que devia tomar muito mais cuidado do que qualquer dirigente de CUT para usar palavras desse tipo. Exato. E que incitam, né, Grebe? Até já, claro. E aí já vamos pegar vamos emendar aqui, a gente já falar de qualquer forma dos protestos e encerrar o programa com isso, já vamos emendar aqui, porque se no domingo alguém sai alguma pancadaria, né? Se alguém é agredido, onde é que começou? Quem é que insuflou? Que disse, olha, não, vamos para as ruas, vamos pegar armas, né? Pois é. E aí já fale das suas expectativas para o protesto de domingo. Isso eu não vou fazer previsão. Eu já errei a previsão da semana passada, que a semana ia ser ruim. Agora é que eu não faço previsão de jeito nenhum. Mas olha só,
Como nas outras duas manifestações, o espírito das convocações é o seguinte: leve a sua família, leve os seus filhos. Vista a camisa do Brasil. Vista a camisa do Brasil. As cores, pelo menos. Exatamente. Não é partidário, são movimentos que são suprapartidários, que tomam cuidado para se distanciar em relação mesmo aos partidos de oposição, como o PSDB. Então, é outro tipo de convocação. Ninguém está falando em vamos para as ruas com as armas na mão. A única coisa que a gente pode dizer com toda certeza, Silvio, é que o domingo é um dia crucial para o resto do mandato da Dilma, certo? Se as manifestações forem avassaladoras, se elas forem simplesmente, eu diria, maiores ou de igual tamanho àquela primeira do dia 15 de março... 15 de março, né? Se elas forem iguais ou maiores, todo esse suspiro, todo esse respiro que a Dilma ganhou nessa semana se desfaz em fumacinha no ar na segunda-feira. Certo? Se elas forem menores... O país acordaria na segunda-feira com um cenário bastante difícil para ela. Exatamente. E veja, se elas forem muito grandes, teve alguns movimentos, inclusive, para incluir o Renan entre os alvos dos protestos no domingo. Então pode ser que o Renan, que essa semana emergiu aí como uma liderança, um aliado importante do governo, também seja levado de roldão por umas passeatas muito grandes. Se elas forem menores, Silvio, essa movimentação que aconteceu nessa semana, de maneira ainda tímida, pode ganhar mais músculo, né? Então, eu acho que isso é ponto pacífico para qualquer pessoa que participe da política ou assista à política. Elas são um ponto de inflexão em tudo isso que vem acontecendo até agora. Ou vão levar a temperatura da crise política lá para cima, ou vão jogar um baldão de água fria nessa fervura. Vamos guardar, Graeb. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, Silvio. Muito bem, o Aqui Entre Nós termina aqui. Lembrando que domingo tem programação especial em TV, já um debate a partir das 19 horas. Até lá.